quando o pastor pregava, principalmente essas páginas aqui, de Coríntios, e eu falava assim: um dia eu vou ser igual esse Senhor aí da Bíblia, porque eu ouvia Cristo só de ouvir falar. Depois eu comecei a viver as coisas de Cristo. Depois eu comecei a praticar as coisas de Cristo. E as coisas foi ficando melhor cada dia mais. E cada dia mais Deus foi transformando e mudando a minha casa. E hoje eles também são imitadores de Cristo. Mas quando eu chegava em casa, por mais que eles não acreditassem, eu dizia assim: o culto hoje foi maravilhoso. Hoje o culto teve milagre. Hoje Jesus trabalhou naquela casa. Hoje Jesus ressuscitou. Hoje Jesus curou. E eles ficavam loucos porque eles não entendiam. O que essa doida está falando? Hoje Jesus operou naquele culto. E hoje Jesus curou um leproso. E hoje Jesus tirou os demônios do Cafarnaum. E aí eu ia profetizando e orando e buscando. Chegou um dia que eles até paravam. Era quando eu estava lendo a Bíblia na sala em voz alta. E eu pegava a minha Bíblia e andava por dentro de casa na madrugada. Jesus, passeia comigo em todos os cômodos da minha casa, porque eu não quero que nenhum vá para Satanás. Então que o Senhor envia hoje uma espada de fogo. E eu andava na madrugada com aquela Bíblia na mão, tocando nas paredes, em tudo que eu tinha dentro da casa. E eu passava a Bíblia: Jesus, cura isso daqui. Jesus, ressuscita. Jesus, limpa a minha casa. Jesus, traz eles para a tua presença. Era como louca dentro de casa, nas madrugadas, buscando a presença de Cristo para que a minha família fosse transformada. Jesus, eu quero a tua presença deles também, porque eu sei que eu estou na tua presença e eu estou vendo o Senhor fazer. Eu estou vendo o Senhor agir. E quando eu expulsava um demônio, gente, daqueles corpos feridos dentro daquela igreja, era o meu melhor dia da minha vida, porque eu sabia que Cristo estava em mim e Deus estava agindo na vida daquela pessoa. E daqui a pouco, da Sara Baririadas, aquela pessoa ia ficar curada, igreja. Assim é Cristo Jesus no meio de nós. Basta nós crermos seres imitadores de Cristo para fazer coisas grandes e maravilhosas em Cristo Jesus. É só crer. Deus é o melhor. Haja com o poder de Deus. Haja com o poder de Deus. Não seja com o seu, mas sim com o poder de que Jesus passa na minha frente. Jesus vai na minha frente. Jesus liberta a minha família, liberta o meu filho, liberta quem quer que esteja no seu coração, que está deixando você oprimido e sofrendo. Eu andava pela madrugada com aquela Bíblia dentro da minha casa. E quando eu via que ele se mexia dentro do quarto, eu corria para fora. Deixava tudo escuro. Às vezes eu tropeçava no sofá, às vezes era na cadeira, mas eu estava ali. Jesus, cuida dessa casa, cuida dessa família. Jesus, eu não vou perder nenhum para Satanás. Era como louco dentro de casa. Até que um dia, Jesus olhou e disse: vou te dar uma nova vida. Aí eu falei: vai ser maravilha. Jesus vai me dar uma nova vida, agora vai ser bom. Porque até ali eu só tinha penado. Aí Jesus me dá um uniforme. Me deu um uniforme lindo. Eu me sentia uma enfermeira dentro daquele uniforme. E era tudo o que eu queria ser lá na vida, no passado. Eu queria ser uma médica para operar pessoas. Tudo que eu queria, eu falei: um dia eu vou ter um uniforme, ou de uma médica ou de um policial. Aí, quando disseram assim, está na hora dela colocar o uniforme. Filho, eu estava com a batina de Jesus. Eu estava com as vestes de Jesus. Ali já tinha até esquecido daquele uniforme que eu queria. Mas eu estava tendo o melhor uniforme da minha vida. Era melhor do que aqueles 2 uniformes que eu estava querendo. Porque ali eu estava sendo imitadora de Cristo. Aonde eu passasse, os demônios tinham que pedir para sair. Se eu fosse uma médica, só ia dar tiro se fosse um policial. Se eu fosse uma médica, só ia fazer cirurgia. E ali não, ali era diferente. Ali era mais avançado do que o que eu queria. Deus já estava dando e preparando mais do
precisava. E ali ele vai vendo o que eu e você precisa. E ele todos os dias vai acrescentando na nossa vida. O que você precisa hoje? Ele vai te dar. O que você precisa amanhã? Ele vai multiplicar. E cada dia da nossa vida, Jesus vai multiplicando. Basta nós rasgar esse peito podre, né? Rasgar essas vestes que só cobrem, para juntar poeira no nosso corpo. Veste as vestes de Jesus. Veste o manto de Jesus a partir de agora. Porque aonde você for, até a tua sombra tem que curar. Sermos imitadores de Jesus Cristo. Sim, Senhor. Amém, igreja? Amém. A palavra é: seja imitadores de Cristo Jesus. Não esqueça hoje da sua casa, quando você entrar: eu sou imitador de Cristo Jesus. Nenhuma enfermidade, nenhum mal vai ficar na sua casa, porque Jesus já deu ordem aos anjos para que cuidasse de todos nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia, Deus.